que você faria se não precisasse de dinheiro para viver? Quem você seria se o seu valor não fosse medido pelo que possui? E se, enquanto o mundo corre, você simplesmente decidisse caminhar? Se sou o que tenho, e se o que tenho se perde, então quem sou eu? Escreveu Erich Fromm. Essas perguntas não são apenas filosóficas, são convites, armadilhas, espelhos diante dos quais evitamos olhar. Vivemos em uma época em que existir virou sinônimo de produzir, acumular e exibir. No Brasil, isso aparece na ansiedade quando o salário atrasa, na culpa de descansar no fim de semana, na comparação silenciosa com a vida perfeita dos outros nas redes. Uma inquietação constante, como se nunca estivéssemos fazendo o suficiente, mesmo que trabalhemos sem parar. Mas, e se o suficiente não fosse aquilo que te venderam? Imagine um homem caminhando pela cidade sem pressa. Não está com o celular colado no rosto, não tenta provar nada, não exibe nada, não corre atrás de curtidas. Ele parece deslocado. Ou talvez, simplesmente livre. Enquanto a multidão participa de uma corrida frenética, ele caminha como se carregasse outro tempo dentro de si. E isso é perigoso. Não para ele, mas para um sistema que precisa que você se sinta insuficiente. Um sistema que cresce do seu medo de não ter, de não ser, de não agradar. O homem que não deseja comprar, não precisa vender. O homem que não teme a pobreza, não pode ser comprado. Ele se torna uma falha no código, algo impossível de controlar. Henry David Thoreau entendeu isso quando decidiu viver isolado em uma cabana, longe do barulho e das distrações. Erich Fromm compreendeu quando escreveu que a verdadeira riqueza está em não precisar de mais. Ambos tocaram em um ponto proibido. A liberdade não é um prêmio que o sistema oferece. Ela é algo que você recupera quando se recusa a jogar o jogo. Este vídeo não é apenas uma análise, é uma provocação, um espelho e talvez, quem sabe, uma saída. Você já viu alguém realmente livre? Não falo de quem está de férias, nem de quem virou nômade digital para postar fotos de café com paisagens bonitas. Falo de alguém que não precisa provar nada a ninguém. Um homem que caminha pelas ruas apressadas, como se carregasse um tempo próprio. Um ritmo secreto que só ele compreende. Alguém que não corre atrás do dinheiro porque descobriu algo que o dinheiro não compra. Esse homem, invisível para muitos, incompreendido pela maioria, é a maior ameaça à sociedade moderna porque faz a pergunta que ninguém quer enfrentar. E se tudo isso for desnecessário? O terno impecável, a agenda cheia, a carreira impecável, a busca infinita por mais. E se nada disso fosse sinal de realização, mas sim de prisão? Vivemos presos a um sistema que precisa que você deseje o que não tem. Desde criança, ensinam que é preciso competir, vencer, ser alguém, como se não ser alguém já fosse fracasso. Mas ninguém pergunta se você quer correr essa corrida. Ninguém diz que existe uma saída que não está à venda. O homem livre encontrou essa saída. E quando surge, mesmo em silêncio, sua presença é subversiva. Ele não consome como os outros, não deseja como os outros e, acima de tudo, não teme como os outros. Ele não teme ser visto como fracassado, não teme a pobreza, não teme desaparecer dos olhos do mundo. E isso o torna perigoso. Porque quando alguém deixa de temer, deixa de ser manipulável. Ele se torna aquilo que o sistema mais teme, uma alma autônoma. Sua liberdade não está nas redes sociais. Está nos olhos, na respiração tranquila, na recusa gentil. Ele não troca a paz pela aprovação. E essa serenidade incomoda, desperta algo nos outros. Inveja silenciosa, desconforto, até raiva mal disfarçada. Porque a liberdade dele revela a prisão dos demais. Sua leveza revela o peso que os outros carregam. Talvez você já tenha sentido isso ao ver alguém viver com menos. Alguém que não se importa com a opinião alheia. E então surge aquele misto de admiração e irritação, o desejo de seguir o mesmo caminho e o medo profundo de largar aquilo que te mantém seguro. Mas será segurança ou condicionamento? O homem livre não é um mito. Ele existe e nasce dentro de cada um de nós no momento em que paramos de perguntar o que preciso fazer para ser aceito e começamos a perguntar quem sou eu quando não tento impressionar ninguém. É nesse instante que a liberdade começa. E junto dela, um perigo. Quanto mais você se aproxima da sua essência, mais ameaça um mundo que lucra com a sua ausência. Erich Fromm não escrevia para agradar, escrevia para despertar.
Poucos descreveram com tanta precisão a prisão invisível que nos cerca quanto ele. Para Fromm, o maior dilema do ser humano moderno não é entre o bem e o mal, mas entre ter e ser. Entre uma vida baseada na posse, de coisas, de pessoas, de imagem, e uma vida baseada no ser. Presença, profundidade, liberdade para existir sem máscaras. E por que isso é tão revolucionário? Porque vivemos num mundo que ensina que você é aquilo que possui. Você é sua conta bancária, seu carro, seu currículo, seus seguidores. Vale tanto quanto produz. E se tudo isso desaparece, dizem que você vira ninguém. Um fantasma social, um fracassado, um risco para a ordem. É justamente aqui que Fromm lança sua flecha mais afiada. Se sou o que tenho, e se o que tenho se perde, quem sou eu? A sociedade não quer que você faça essa pergunta, porque a resposta pode te libertar. Quando você percebe que seu valor não depende do que possui, torna-se imprevisível. Já não compra por impulso. Já não trabalha só por status. Você deixa de se submeter a sistemas que não te respeitam. E o pior, começa a viver de um jeito que não exige tantos produtos, tantos serviços, tantas distrações. Você passa a bastar a si mesmo, e isso, em um mundo que depende da sua carência, é insuportável. Fromm chamava essa transformação de modo de ser. Viver com profundidade, presença, criação, amor, contemplação. Ele nunca negou o dinheiro, mas denunciava a escravidão que nasce quando o dinheiro vira o centro da vida. A verdadeira riqueza, dizia, não está em ter mais, mas em precisar de menos. E sejamos sinceros, quantas coisas você tem que não precisa? Quantas compras fez tentando preencher um vazio que nada material preenche? Quantas vezes trabalhou até o limite por algo que nem queria de verdade? Fromm sabia que o homem moderno vive em um estado de pânico suave, sempre com medo de cair, de não ter, de não ser suficiente. Sempre preso à comparação, sempre perseguindo um ideal fabricado. E a cura, segundo ele, não está em acumular, mas em soltar. Em reaprender a viver de dentro para fora. Em deixar de ser reflexo do mercado e se tornar reflexo da própria alma. Não se trata de romantizar a escassez, mas de reconhecer uma dependência. A dependência do ter, da imagem, da performance. Uma adicção silenciosa. E ela só se quebra com coragem. Coragem para perder e então se encontrar. Coragem para abandonar o superficial e tocar o essencial. Coragem para declarar: eu não sou o que tenho, eu sou. E isso, meu amigo, isso sim é perigoso. Foi isso que Henry David Thoreau fez em 1845. Um gesto simples e profundamente radical. Ele não fugiu do mundo. Ele se aproximou da vida. Thoreau não buscava conforto, buscava clareza. Queria ouvir seus próprios pensamentos sem que fossem afogados pelas vozes da pressa e do consumo. Sabia que quanto mais necessidades criamos, mais escravos nos tornamos. Por isso decidiu reduzir. Reduzir ruídos, desejos, distrações. E ao fazer isso, descobriu algo que a maioria nunca encontra: a paz de ser suficiente. Um homem é rico na proporção das coisas que pode dispensar, escreveu. Essa frase deveria arder no peito de todos nós. Vivemos na era da saturação. Casas cheias, almas vazias, closets lotados, corações famintos. A cada novo desejo, acreditamos estar mais vivos. Mas será mesmo? Ou estamos apenas mais ocupados, mais ansiosos, mais distantes do essencial? Thoreau viveu com o mínimo e descobriu o máximo. Não precisava provar nada, nem possuir muito, porque tinha conquistado algo que nem todos os milionários do mundo têm. Autonomia, não aquela liberdade que se grita em discursos motivacionais, mas a liberdade silenciosa que surge quando você olha no espelho e vê alguém completo, mesmo sem adornos. Viver com menos não é empobrecer-se, é purificar-se, é descobrir o que realmente te possui. É enxergar os fios invisíveis que te puxam para longe de si mesmo, e então cortá-los. Thoreau sabia que a sociedade não teme a pobreza, teme a simplicidade, porque o simples é impossível de controlar. Não precisa de moldes, nem metas, nem validação. O homem que vive com pouco é aquele que pode dizer não, sem medo, que pode parar, que pode escolher. E escolher é um privilégio raro num mundo onde todos correm sem saber porquê. Tente imaginar-se assim, livre do medo de perder, livre do vício de querer, livre para existir. Simplesmente existir como uma árvore, como um lago,
como um homem que caminha devagar pela mata e sorri porque sabe que já possui tudo. Essa foi a revolução silenciosa de Thoreau. Uma vida com menos, uma alma com mais. A liberdade assusta, e não porque seja ruim, mas porque é verdadeira demais. Já pensou que talvez o que mais tememos não seja a opressão, mas a possibilidade de sermos totalmente responsáveis por nós mesmos? Porque é isso que a liberdade faz. Tira as muletas, tira as desculpas, tira os manuais, e te deixa diante de si mesmo, nu, sem máscaras. Erich Fromm escreveu um livro inteiro sobre isso, O Medo à Liberdade. Sua tese é devastadora. A maioria das pessoas não quer ser livre, quer ser guiada, conduzida, distraída. Porque a liberdade exige algo que poucos estão dispostos a pagar: consciência. E a consciência dói. Dói perceber que você viveu perseguindo coisas das quais não precisava. Dói encarar que muitas decisões foram apenas repetições. Que parte do esforço era vaidade travestida de ambição. Dói reconhecer que você tem o poder de mudar, e talvez nunca tenha usado esse poder. Por isso, o homem livre é tão ameaçador. Ele prova que é possível sair do sistema. E ao fazer isso, revela que muitos permanecem presos por escolha, não por destino, mesmo que digam o contrário. Ele é o espelho que a sociedade evita. Porque seu silêncio grita, sua leveza incomoda, sua ausência do jogo expõe a farsa do tabuleiro. Esse homem não é facilmente aceito, será ridicularizado, chamado de irresponsável, ingênuo, preguiçoso. Porque o sistema não pode permitir que sua mensagem floresça. E a mensagem é simples: é possível viver diferente. Você pode viver com menos e ser mais. Pode trabalhar com propósito, e não por desespero. Pode dizer basta ao medo, ao consumo, à atuação constante. Pode ser livre. Mas aí surge o medo. Medo do vazio, medo do rejeito, medo do esquecimento. E muitos retornam à corrida, voltam à rotina conhecida, à prisão confortável. Porque a liberdade, embora bela, é solitária no início. Mas aqueles que persistem, que atravessam o medo, descobrem algo extraordinário. O vazio não é ausência. O vazio é espaço. E é nesse espaço que finalmente começa a vida verdadeira. Ali nasce o homem que não corre atrás do dinheiro. Ele revela sua essência. Não está rejeitando o mundo, está resgatando o que o mundo esqueceu. Ele é um lembrete vivo de que o ser humano não nasceu apenas para trabalhar, pagar contas e morrer. Nascemos para sentir, para criar, para amar, para existir plenamente. Esse homem não é pobre, ele é completo. E por isso é perigoso. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa que fazemos todos os dias: continuar correndo ou começar a viver. A verdade incômoda e libertadora é que quem se atreve a parar não está se perdendo, está se encontrando. Fromm nos alertou. Quem é dominado pelo medo de não ter jamais descobrirá quem realmente é. Thoreau nos mostrou que quando reduzimos o superficial, expandimos o essencial. Ambos apontam para o mesmo lugar: a liberdade. Não a liberdade que se fala, mas a liberdade que se vive. Por isso, olhe bem para sua rotina, para suas urgências, para seus desejos. Eles são realmente seus, ou apenas ruídos herdados? No silêncio entre uma resposta e outra, talvez você descubra que a maior riqueza não está no que te falta, mas no valor de precisar de menos. Eu nem sempre pensei assim, sabia? Um dia eu também acreditava que a liberdade viria depois do sucesso, depois do dinheiro, depois da validação. Mas quanto mais eu corria, mais eu me perdia. Houve um dia, e eu lembro como se fosse agora, em que me sentei em um banco de rodoviária quase deserta, depois de uma jornada que parecia sugar o ar do peito. Não havia ninguém por perto, só eu e o zumbido insistente de uma luz oscilando. E ali, naquele cenário simples, percebi pela primeira vez que o vazio que eu sentia não vinha da falta de dinheiro, mas da falta de mim mesmo. Foi naquele instante que comecei a me fazer a mesma pergunta que Thoreau se fez há séculos. E se a vida verdadeira, estiver justamente naquilo que evitamos? No silêncio, no simples, no não querer tanto. Agradeço profundamente por você ter chegado até aqui comigo. Este vídeo não é apenas conteúdo, é um espelho. E se você se viu nele, mesmo por um segundo, está mais desperto do que imagina.
E se você sente que chegou o momento de um giro interno, de assumir o controle da própria mente, deixe seu like, comente, inscreva-se. Não pelo algoritmo, mas para manter viva essa conversa que o mundo tenta silenciar todos os dias. E esses vídeos que você vê aqui ao lado são daquelas boas armadilhas, as que te puxam para dentro de si mesmo. Nos vemos lá.